pessoal, no caso da NBR 10520, ela especifica as características para a apresentação de citações de documentos. Então, recapitulando, o que seria a citação? É aquela situação em que você, durante a execução do projeto de pesquisa, leu vários documentos, vários artigos, vários livros, né? E você quer, durante a escrita do texto, né, na elaboração de argumentação, você quer citar um determinado título que você leu. Então, assim, aquela frase que você está escrevendo, para você construir aquele argumento, você criou aquele pensamento com base na leitura do trabalho de alguém. Então, para você registrar isso no seu documento, né, e permitir que o leitor vá atrás desse documento completo, você faz o recurso de citação. Então, assim, novamente, isso é o tipo da informação que a forma de fazer a citação é a informação mais de referência, mais factual, que aí eu não vou entrar nesse detalhe, vai ter o slide para você consultar, e eu também vou deixar lá no AVA um PDF no formato mais de tutorial, com vários exemplos, tá? Então, a minha sugestão é que vocês, quando forem fazer o artigo, tente se utilizar desse material formatado de acordo com as regras, mas se tiver dúvida, pode me procurar. O que é importante vocês conhecerem é pelo menos os tipos de referência que eu vou explicar, né? O que é que a BNT provisiona, que é importante saber as diferenças, mas a formatação eu deixo para vocês fazerem essa consulta, tá? Então, assim, existem os dois tipos básicos de citação que a gente vê com mais frequência, é a citação direta e indireta. No caso de computação, inclusive, o mais comum é a citação indireta, tá? Então, o que seria a citação direta, começando por ela? Seria a transcrição textual de parte da obra do autor consultado. Então, é aquela situação que alguém lê um artigo, lê um livro e quer trazer esse conhecimento para o seu trabalho, mas quer copiar na íntegra, do jeito que está escrito lá. Então, você vai colocar aspas, vai escrever o texto da forma que está lá, fechar com aspas, né? Se tiver mais de 5 linhas, você vai botar com a fonte menor, recuado. Então tem as regras de formatação, como eu já disse, eu não vou entrar tanto nesse detalhe. Mas uma questão que é mais curiosidade é que tem algumas áreas que se usa mais de citação direta. Então a área de humanas usa muito, né? A área de computação, como eu já disse, usa mais citação indireta. O que seria a indireta? Seria o texto baseado na obra de um autor consultado. Então, assim, você lê um texto, mas criou o seu próprio raciocínio, seu próprio texto, e o que está no seu documento não é o texto que você leu. É algo modificado que você reconstruiu com base na leitura. Mas ainda assim você quer permitir ao leitor que entenda de onde você construiu aquela argumentação, né? Então você escreve suas palavras e coloca a citação indireta, tá? Bom, e um outro tipo de citação é a citação de citação, né, que se usa o recurso de APUD, que é aquela situação que você não tem acesso ao título original. Então imagina alguém que é da área de história e que ele quer citar um documento histórico que está no museu na Europa e que ele não tem acesso para pegar aquele documento e ler. Então, de certa forma, ele usa esse recurso de citação para dizer que a citação que ele está fazendo foi por intermédio de um terceiro. Então alguém citou aquele que a pessoa em si teve acesso, mas você não teve. Então é uma forma também de você tirar a responsabilidade caso a tua citação contenha algum equívoco, você dizer, não foi eu que li exatamente o que está no museu, mas alguém leu e eu estou citando indiretamente esse trabalho, tá? Bom, pessoal, passando bem rápido por questão de formatação, o que a ABNT provisiona, o que é mais comum são essas duas aparições de citação, que uma seria você colocar o autor e instituição, né? E é usar alternada maiúsculo e minúsculo, né? Por questão do nome próprio, e entre parênteses colocar o ano da publicação. E a outra forma é você colocar a citação entre parênteses, e aí quando você usa o parênteses fica em letra maiúscula, né? O sobrenome do autor, colocar o ano e, no caso, você citar uma página específica, já especificar a página. Então, assim, isso é o formato geral de citação da ABNT. Aí vai existir regra para quando tem mais de um trabalho naquele ano, quando tem mais de um autor com o mesmo sobrenome, né, para tirar ambiguidade. Então, começa a ter essas variações das regras, tá? Então, assim, esse seria, vamos dizer assim, o racional geral, né, de citação seguindo a ABNT, mas tem todo o detalhamento que eu vou pular, mas que vocês podem consultar quando estiverem realmente fazendo o trabalho, tá? E uma observação importante é sobre a questão do sistema numérico de citação. Então, assim, até pelos artigos que eu já passei para vocês para ler na disciplina, né, aquele trabalho de classificação de artigo, vocês acho que perceberam que tem um sistema de citação diferente, que é usando números. No caso da ABNT, o sistema numérico de citação, ela provisiona usar parênteses e colocar o número entre parênteses, e no final, na lista de referências, que é aquele elemento pós-textual lá no final do documento,
você colocar a sequência numerada das citações, tá? Esse é o formato que a ABNT usa para o sistema numérico, mas se você for para alguns sistemas internacionais, como é a padronização, por exemplo, do I3E, o sistema numérico é colocado em colchetes. Então, assim, é como eu disse, a ABNT é uma padronização, é a padronização nacional, né? Inclusive, no artigo da disciplina, a gente vai seguir as normas da SBC que segue a ABNT, mas vocês têm que entender que isso é um padrão, e existem padrões internacionais e vocês têm que sempre observar qual padrão você vai estar utilizando. Então, você vai mandar um artigo para uma conferência internacional, vocês têm que observar no site da conferência qual é a padronização que eles adotam e utilizar essa padronização. Muitas vezes um artigo é registrado porque você está fora da padronização, né? Então, é mais para vocês entenderem que existem essas variações, tá? Bom, pessoal, e do mesmo jeito que existe norma para as citações, ou seja, para como você colocar essa chamada que você faz aos trabalhos que você leu durante o seu texto, existe norma para especificar como você tem que elaborar a lista de referências, ou seja, aquele elemento pós-textual que fica no final do documento, aquela lista de trabalhos que você utilizou para compor o artigo, para... Bom, pessoal, e do mesmo jeito que existe norma para especificar citações, ou seja, especificar como você cita, né, como você faz a chamada aos trabalhos que você leu no decorrer do seu texto, existe norma para especificar como você elabora a lista de referências que vai no final do documento, né? Então, aquele elemento pós-textual que é obrigatório, que vai no final do documento, ou seja, a lista de trabalhos que você considerou, existe uma norma para especificar que informação deve estar contida na lista, qual a formatação da lista, isso tudo está na NBR 6023. Bom, e aí novamente, hoje em dia, com o ferramental que a gente tem para produzir texto, né, esse tipo de conhecimento passou a ser um pouco menos necessário, né? Então, assim, no passado, essas listas você fazia tudo manualmente e era importante você conhecer a padronização. Mas assim, hoje em dia, se você pegar um processador de texto moderno para trabalho acadêmico, né, e pegar um template, né, um modelo direcionado, você fazendo a citação a partir de uma biblioteca de referência e citar no seu texto, essa lista de referência que vem no final, ela é construída pela tua ferramenta, assim como o sumário é construído. Então, assim, é bom você conhecer as regras para você fazer uma revisão e verificar se a ferramenta fez corretamente. Então, assim, se você tiver com LaTeX, tiver com Word usando o recurso de referência automatizado, a lista vai ser construída de forma automática, tá? Então, é o tipo de conhecimento que eu acho importante também. A gente vai passar um pouco mais rápido, porque vocês podem fazer uma consulta depois sobre esses detalhes de formatação e de inclusão de informação, tá? Bom, pessoal, como eu falei no início do vídeo, a gente entrou numa fase diferente da disciplina e a gente não vai ter mais aquelas atividades semanais. Então, assim, todo o conteúdo que eu passar para vocês, o foco vai ser vocês aproveitarem para a elaboração do artigo. Então, assim, essa fase exige um pouco mais de proatividade de vocês, né? E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês têm que entrar em contato de imediato para a gente não acumular dúvida, porque agora o tempo vai passar bem rápido e quando vocês perceberem já vai estar na data de entrega do artigo, tá? Então, assim, espero que vocês tenham pelo menos captado o conceito geral da estrutura da ABNT para trabalho acadêmico, né? Ou seja, quais são as normas que existem, né? Qual é o tipo de informação que existe. Algumas informações, como eu disse, vocês vão ter que correr atrás, né? Algumas vocês vão pegar pronta pelo template que eu vou passar para vocês. Mas assim, quando vocês estiverem escrevendo, tentando formatar alguma coisa, tiver dúvida, entre em contato que a gente resolve, tá bom? Valeu, pessoal!